Oi, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou estudante de nutrição da Uniaselv Unidante e esse vídeo é para o meu trabalho do estágio de saúde coletiva. Hoje eu tô aqui para falar sobre diabetes. Provavelmente você conhece alguém que tenha diabetes, então eu vou explicar um pouco mais sobre o que é essa doença, como tratar, qual a dieta adequada para prevenir essa doença e como agir se você está na pré-diabetes e também se você já foi diagnosticado com diabetes. Então, o que é a diabetes? A diabetes é a taxa de açúcar elevada no sangue. E hoje, aqui no Brasil, estima-se que mais de 11 milhões de brasileiros já possuem diagnosticado essa doença. 3,5 milhões não sabem que tem essa doença. Então, eu vou começar falando quais são os principais sintomas da diabetes, para você identificar, te ajudar a entender um pouquinho melhor como que funciona essa doença. Então, a gente pode citar que o primeiro sintoma é urinar com muita frequência, excessivamente. Então, a pessoa acorda à noite para urinar e faz várias vezes durante o dia, sem sequer tomar uma quantidade anormal de água. Então, urinar em excesso é sim um sintoma da diabetes. O segundo sintoma a gente pode considerar que é a sede excessiva. Então, realmente a pessoa tem uma sede anormal, mesmo consumindo uma quantidade adequada de água, a boca continua seca e o corpo continua pedindo por água. Um terceiro sintoma da diabetes a gente pode considerar a fome excessiva. Então, a pessoa tem uma alimentação com um bom aporte de nutrientes, uma boa quantidade de alimentos e, mesmo assim, sente uma fome excessiva. Logo após o almoço, continua sentindo vontade de se alimentar. Logo após de comer uma grande refeição, continua sentindo fome. Fome excessiva é, sim, um sintoma da diabetes. O quarto sintoma é a perca de peso sem nenhuma explicação. Então, a pessoa está mantendo a mesma alimentação de sempre e ela está perdendo peso num curto intervalo de tempo. Um peso anormal, um peso diferente do que ela está acostumada a ter normalmente, mesmo levando o mesmo estilo de vida. Pode ser, sim, um sintoma da diabetes. O quinto sintoma, a gente pode considerar o cansaço excessivo. Então, além de todas essas outras coisas que eu já falei, a pessoa também sente um cansaço excessivo, mesmo tendo uma boa quantidade de sono por dia, um sono de qualidade, no mesmo ambiente que ela sempre costumava ter, ela passa a ter uma falta de energia diferente, uma falta de energia a mais do que antes. Então, pode sim ser um sinal de diabetes. Um sexto sintoma também pode ser a alteração da visão. Então, quando a pessoa começa a enxergar as coisas turvas, começa a ver as coisas embaçadas, pode sim ser um sinal de diabetes no corpo também. E o sétimo sintoma da diabetes pode ser as dificuldades de cicatrização no corpo e as feridas de repetição. Então, a pessoa se machuca, tem alguma infecção de pele, algum machucado na pele, que demora para cicatrizar ou não cicatriza, e também que se repete com frequência no mesmo local. Então, a pele tem uma dificuldade de se recuperar e isso pode ser um sintoma da diabetes também. E esse é o último dos sintomas mais comuns, né, reconhecidos na diabetes. Existem dois tipos de diabetes, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 ela é uma doença autoimune.
o nosso corpo, ele não deixa a glicose entrar na célula. E a diabetes de tipo 2, ela é mais fácil de tratar e pode estar acontecendo de duas maneiras, né? O nosso corpo pode estar produzindo pouca insulina ou o que é conhecido como acontece algum defeito sobre as células do nosso corpo mesmo. E isso é conhecido como resistência à insulina, no caso. Então, como que você deve se alimentar nas questões de pré-diabetes ou já diagnosticado com a diabetes? De forma geral, a gente pode estar passando uma alimentação repleta em fibras, frutas, vegetais, não tem uma restrição de quantidade. É ideal estar consumindo diariamente várias porções de diferentes tipos, né, de frutas e vegetais. Então, as frutas, elas têm a frutose, mas colocando a fibra na alimentação desse paciente, automaticamente a gente vai estar controlando o índice glicêmico dessa fruta. Então, é muito individual essa recomendação, mas no geral sempre incluir muita fibra de boa fonte, né, junto com a alimentação diária. E como então melhorar a relação da minha vida sendo diagnosticado com a diabetes? É muito recomendado a prática de exercício físico para melhorar o teu corpo, ter uma melhor resposta na captação da célula da glicose no sangue. Então, vai melhorar a resposta imunológica do seu corpo. Então, sim, aliar a alimentação com a atividade física vai potencializar a melhora da resposta do organismo do indivíduo que possui a diabetes. Então, após o diagnóstico, é super interessante que você tenha um acompanhamento de um nutricionista para cuidar da parte da sua alimentação, juntamente com o médico e, se possível, também um educador físico que vai estar te orientando num plano de atividades que vai melhorar a sua resposta imunológica a isso. Então é sempre bom lembrar que, na verdade, hoje, qual que é a prioridade de uma alimentação de uma pessoa que tem diabetes? Hoje, as escolhas que essa pessoa deve fazer, na verdade, elas são muito parecidas com as escolhas recomendadas para pessoas que não têm diabetes. Então, a qualidade nutricional da alimentação como um todo e uma boa combinação de alimentos ao longo do dia e o equilíbrio entre as refeições. Mas a nutrição, ela tem uma forma de controle de contagem de carboidrato que vai adequar a quantidade de insulina que aquela pessoa vai estar consumindo no seu dia. Então, por exemplo, na diabetes do tipo 1, a gente vai conseguir fazer o equilíbrio e vai conseguir fazer o controle não só pelo medicamento, mas também pela quantidade de comida e na alimentação que essa pessoa está tendo durante o tratamento da diabetes. É muito comum também as pessoas perguntarem qual alimentação, como que tem que agir num quadro de pré-diabetes. Então, o quadro de pré-diabetes, para quem não está habituado, é quando os valores de glicose no sangue estão um pouquinho elevados, um pouquinho acima da média recomendada pelos médicos, e é um estado de alerta que indica que tem que tomar cuidado, tem que mudar alguns hábitos alimentares. Então, também vale procurar um profissional para adequar suas quantidades, adequar a sua alimentação atual para uma forma que seja equilibrada nas quantidades e que não vão agravar o seu quadro.
Então, uma das estratégias nesse quadro de pré-diabetes é prestar mais atenção ou adequar as quantidades da alimentação do consumo de fibras em cada refeição que o paciente está fazendo, e principalmente se for acompanhado de consumo de frutas. Como eu já tinha falado aqui também, a fibra ela controla muito bem o índice glicêmico dos alimentos. Então, por isso, um bom acompanhamento, né, um acompanhamento de um profissional vai te ajudar a consumir os alimentos sem preocupação, justamente porque vai estar adequado às quantidades. A gente pode citar também os alimentos que contêm fibras, como vegetais, leguminosas, verduras. Então, você pode sim incluir esses alimentos como fonte de fibra. Uma dica é você separar o seu prato em 50% de verduras, já vai com certeza fazer um bom equilíbrio na sua refeição. Aí vem uma questão muito importante, né? Como controlar a vontade de comer doce, já que o diabético ele precisa reduzir a quantidade de açúcar. Então, é interessante analisar toda a alimentação. Se for uma dieta muito restrita, isso também pode fazer com que a pessoa não consiga se controlar e acabe tendo alguns descontroles de doces, de guloseimas, fazendo com que tenha picos de glicose muito alto no sangue, pode ser muito prejudicial. E então talvez procurar algumas opções para incluir na alimentação de forma diária, doces que sejam à base de frutas, né, como por exemplo geleias, com o mínimo de açúcar possível, ou talvez até algum chocolate que seja com uma concentração maior de cacau mesmo, e com baixa quantidade de açúcar, sem problema nenhum, tá incluindo na alimentação diária. Desde que consumido controladamente, pode ser consumido todos os dias.